18 horas e 10 minutos, a hora em nome de Novo Rio Veículos. Vale Esportes, é futebol de primeira. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Tem o Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda a Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Domingo no Cariri da Sorte tem 2 Honda Bros e muito dinheiro. É isso mesmo, só no quarto sorteio tem 2 Honda Bros 160 0 km, mais 5 mil reais. São 2 Bros pra você colocar na garagem e 5 mil pra pôr no bolso. E mais 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais do Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais é demais. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975.
Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes, também nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. E timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Grande abraço pro grande JF conosco aqui. Boa noite, João Filho. Oi, Marco, um abraço. Boa noite pra você. Oi. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do timaço da Vale FM. Pois é, noite de quarta-feira com muito futebol. Destaque para a Taça Fares Lopes, que hoje começa para o futebol de Juazeiro do Norte, para o futebol cearense. E tomara que os nossos representantes possam aí fazer grandes participações. O Icasa, o Guarani de Juazeiro, a começar do Icasa, que estreia daqui a pouco, às 8 da noite, contra o Caucaia. É isso, jogo que você vai ouvir aqui no timaço da Vale FM em 99,9 também pelas nossas plataformas, nossos canais no YouTube. E lembrando, viu, João Filho, que já o Aloísio vai falar, o Icasa já começa o campeonato com 3 pontos, coisa boa pro nosso Verdão do Cariri. Aliás, vamos acionar logo o Aloísio, JF? Vamos sim, Aloísio Vilar, com essa jaqueta horrorosa, tá chegando com informações atualizadas do Icasa. Verdão entra em campo daqui a pouco. Aloísio é uma figura humana espetacular. Esse é o único defeito dele. Mas o importante é ter saúde. Boa noite para você, senhor Aloísio Porfírio Vilar. É isso aí, JF. Boa noite pra você, boa noite, Marco Valério, boa noite pra você, ouvinte ligado na Vale. JF, se você soubesse que tem outra jaqueta a caminho, hein? Eita, daqui um mês mais ou menos, 20 dias, chega aí. Nós vamos ter o outra. Desprazer de vê-la. Novinha. Viu? Essa aqui, o zíper já foi embora. Já voltei a pesadelo. Mas vamos lá, Marcos JF, chegou o dia, chegou a hora da estreia do Icasa na Taça Fares Lopes. Foram 4 semanas de preparação, em média aí, né? Já que o Icasa teve pouco mais de 3 semanas para se preparar para essa competição. E já começa com 3 pontos. Olha só que maravilha, né? Pro torcedor que ainda não tá por dentro, não tá entendendo o que a gente tá falando, hoje à tarde, o presidente do Guarani de Sobral confirmou que a equipe está desistindo da próxima partida contra o Icasa. Não é desistindo da competição, desistindo apenas desse jogo que aconteceria domingo aqui em Juazeiro do Norte, na Arena Romeirão. Jogo que seria contra a equipe do Icasa. Portanto, WO, e o Icasa já começa aí com 3 pontos a Taça Fares Lopes. Uma notícia assim que pega a todos de surpresa, até porque o Guarani ficou naquela. Desiste ou não desiste da competição, acabou confirmando que iria sim disputar a Taça Fares Lopes, mas hoje já veio com essa declaração através do seu presidente, o Marcos Maciel, de que não vai enfrentar o Icasa no próximo domingo, jogo válido pela 3ª rodada, mas que seria o 2º compromisso do Icasa, viu, Marco? Ô Aloísio, para que o nosso ouvinte entenda, é mais ou menos o que aconteceu com o nosso Guarani, aqui de Juazeiro, na primeira rodada do ano passado da Série B do Campeonato Cearense, quando o Guarani tinha um jogo contra o seu homônimo, o Guarani lá de Sobral, e o Guarani sequer tinha jogadores no bid para poder realizar essa partida, não tinha condição de viajar. Então, naquela situação, o nosso Guarani aqui não viajou, perdeu pro WO. É o que vai acontecer agora com o Guarani de lá contra o Icasa, não é, Aloísio? Exato, foram várias dificuldades e a principal delas é a financeira, né? O Guarani de Sobral tá numa situação bem difícil, numa crise financeira,
não tem quem banque nesse momento uma viagem até Juazeiro, banque toda a logística dessa partida, e aí a equipe já começa dessa forma lamentável a Taça Fares Lopes. Lamentável para eles, né? Porque pro Icasa é maravilhoso, vai ganhar uma folga, até porque tinha aí 3 jogos em sequência. O Icasa joga hoje, voltaria a campo domingo e na quarta-feira já teria uma nova partida contra o Atlético Cearense. Essa está mantida. Serão 2 jogos fora de casa. Agora, Marco e JF, o torcedor do Icasa vai esperar mais um pouquinho para voltar a ver a equipe na Arena Romeirão, né? Vai agora apenas enfrentar o Ferroviário, ainda nem tem uma data definida, mas provavelmente seja no dia 26, uma quarta-feira, essa partida, até porque o Ferroviário disputa Campeonato Brasileiro da Série D, a exemplo também do Iguatu, do Atlético Cearense, enfim. E aí a federação vai adaptando a tabela a essas equipes. Mas enfim, a gente teve acesso aos áudios do presidente do Icasa, Aloysio Gregório, e do presidente do Guarani de Sobral, Marcos Maciel. Foi um diálogo onde o Aloysio pergunta ao presidente do Guarani se os boatos que ele estava ouvindo de que a equipe desistiria era verdade. Vamos ouvir. Marcos, por favor. Aloysio, tudo bem, meu amigo? Me dê uma informação aí sobre uns comentários que eu ouvi aqui na federação, que você não vai vir para o jogo de domingo com o Icasa aqui em Juazeiro. Não vamos não, para o jogo não. Nós vamos ficar impossibilitados de ir por questão, Aloysio, de logística nossa. Teve a situação aqui do repasse que não saiu e também por falta de atletas no BID, entendeu? Então não adianta a gente querer fazer uma situação na qual a gente não vai ter como. Então, aí já estou trabalhando já para que no próximo jogo já esteja tudo resolvido. Nosso próximo jogo, né? Depois, no caso de jogar com você, mas felizmente não vamos poder ir, né, para o jogo. Pois é, Marco, JF, a gente até criava especulações a respeito dessa fala do presidente Marcos Maciel, se seria uma pressão para que o dinheiro saísse, mas não, a federação já recebeu o comunicado do Guarani de Sobral e já publicou uma nova portaria, viu, Marco? E diz o seguinte: a diretoria de competições da Federação Cearense de Futebol publicou nesta quarta-feira 28 a portaria 002, que trata do não comparecimento do Guarani Sporting Clube ao confronto da terceira rodada da Taça Fares Lopes, a ser realizado no dia 2 de julho de 2023, às 17 horas no estádio Mauro Sampaio, Arena Romeirão, diante da Associação Desportiva, Recreativa, Cultural Icasa. Previsto no Regulamento Geral das Competições da Federação Cearense de Futebol, o artigo 5.3, o não comparecimento de um clube a uma partida programada na tabela oficial da competição, implicará em derrota na partida pelo placar de 3-0, sem prejuízo do encaminhamento do fato à Justiça Desportiva. Portanto, atribui-se o placar de 3-0 para a equipe da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Icasa. Sendo assim, a diretoria de competições encaminhou a documentação ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol para as devidas providências, Marco. Inclusive eu já vi no site da federação, agora no final da tarde, na tabela do campeonato da Fares Lopes, já consta lá o 3-0 para o Icasa. Obviamente que a gente gostaria que houvesse o jogo, até para ver o time do Icasa em andamento, a presença do seu torcedor, mas sem sombra de dúvidas que a garantia de 3 pontos num momento como esse já é algo interessante, né? Querendo ou não, o Icasa é beneficiado por essa desistência do jogo, né, para esse jogo pelo time do Guarani de Sobral. Então, é como você falou no início, o torcedor do Icasa vai ter que esperar um pouquinho para ver o Icasa jogar na arena, mas pelo menos 3 pontos estão garantidos nesse jogo que seria domingo. É esperar para ver o comportamento hoje também da estreia do Icasa no jogo que aí sim vai acontecer, que é contra o Caucaia. Com certeza, Marco. O Icasa começa um passo à frente dos seus adversários, né? Já com 3 pontos. Enfim, é uma maravilha para o torcedor também saber dessa informação, até porque já vai acompanhar essa partida com outro olhar, né? Já com uma outra motivação. Então daqui a pouquinho, às 8 horas, Icasa e Caucaia, e daqui a pouquinho a gente volta para trazer inclusive mais detalhes sobre o jogo. Aí sim, a provável escalação ou quem sabe até já alguns nomes confirmados que estarão
jogando hoje, começando o jogo pelo menos pela equipe do Icasa. E é aquela coisa, já que o Icasa ganha esses 3 pontos e até abre uma boa vantagem de saldo de gols, tomara que quando o Guarani participar da competição com os demais adversários, o Guarani possa dar trabalho, roubar pontos dos outros times, porque aí sim, verdadeiramente, o Icasa será o grande beneficiado. Tá certo então, Aloysio Vilar, que trouxe as primeiras informações do Icasa aqui no Timaço da Vale FM. A hora no Timaço. Em Juazeiro são 18 horas 25 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Timaço da Vale FM, que tem oferecimento dos produtos Ambev, feitos com muito carinho, não é isso, JF? Com muito carinho, produtos Ambev é nosso, é daqui, é da região do Cariri, as pipocas, pipocleps, os salgadinhos, os steaks, enfim, vale a pena. Você pode encontrar nas mercearias, bem próximo de você aí, os produtos da Ambev feitos com amor. Lembrando que trabalhamos também em nome de Gênesis Solar. Faça seu orçamento, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto. Gênesis Solar. Fale com meu amigo Luciano Carvalho, mandando um WhatsApp para 981 23 79 56. Gênesis Solar. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. Complementando aqui o texto da Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos pipocleps com vários sabores, os steaks de cebola e bacon, são deliciosos, a garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonières aí os nossos produtos Ambev feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Lembrando nossos canais no YouTube, @Timaço da Vale FM e também o canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Por lá, você também poderá ouvir o áudio do jogo a partir das 7h50 da noite. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E hoje é dia de promoção. Na compra da pizza G, ganhe um refrigerante de 1 litro. E na compra de uma pizza GG ou Extra GG, ganhe o refrigerante de 1,5 litro. Temos também lasanhas, esfirras, beirutes, pizzaria e hamburgueria Oval. Peça a sua. 98842-9514. Eu já pedi a nossa. Já? Porque antes do jogo tem que ter uma pizzazinha para forrar o estômago, pra gente ficar tranquilo na hora do jogo, não é assim, Aloysio Vilar? Com certeza. Tá aprovado? Está aprovadíssimo. Aí, gostou da notícia aí. A Luiz me disse que não ia comer, mas tudo bem. Bom, deixa-me falar que é o seguinte, no Cariri da Sorte desta semana, você pode ganhar 2 motos Honda Bros mais R$5.000. Deixe-me repetir, pra você, 2 motos Honda Bros mais R$5.000. Tudo isso para você do quarto sorteio. Tem mais, tem R$3.000 do primeiro ao terceiro prêmio e no Giro da Sorte serão 20 rodadas no valor de R$500 cada. Então você pode comprar o seu Cariri da Sorte por apenas R$5. É daqui, é do Cariri. Conosco também Grage Veículos, compra, vende, troca e financia. Seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Confere lá também no Instagram, @Grage Veículos, tem todos os detalhes dos modelos à sua disposição. Bom, deixe-me falar que já está no ar o novo site do ESC Cursos. Você pode acessar agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos aí para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos, pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Mais informações, acesse o site do ESC, www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. JF, sexta-feira da próxima semana, dia 7 de julho, o Instituto Juazeiro Bom de Bola vai promover um evento para entrega de kits esportivos. Nesse kit contém camisa, short, chuteira, meião e a bolsa, a mochila
para guardar todo o material. No local também terá recreação, lanche, muita diversão para as crianças e adolescentes que são atendidos nos projetos do Instituto Juazeiro Bom de Bola. O evento acontecerá no Polo de Convivência Social do bairro Frei Damião a partir das 18h30 do dia 7 de julho. Instituto Juazeiro Bom de Bola, presidido pelo Jackson Pilha. Lembrando que você pode conferir toda a programação e até incentivar esse trabalho através das redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Daqui a pouco também informações do Guarani de Juazeiro com Anderson Luiz. Anderson vai falar já. Bom, para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel, com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias aí de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio. A Dourados fica localizada na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, com o WhatsApp 999933031. No Instagram, @DouradoJoias, com 2 S's no final. Atenção você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde, 494, no centro de Crato. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. A gente fala também, Marco Valério, de Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você, quentinhas aí de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, tem também sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também encontra artigos para festas como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados com o menor preço da nossa região. Nilo Embalagens, da Rua São Paulo, número 1505, com o telefone, WhatsApp para mais informações 99607-2384. Olha só, JF, só Fumê Service, também com timaço da Vale, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, são películas de altíssima performance e qualidade. Só na Só Fumê. Rua José Marrocos, 408, informações, WhatsApp 98805-4899. A gente fala também da Fox. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fica preocupado não. Na Fox você vai encontrar uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses das peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones para você. Fox em Crato, na Rua Senador Pompeu 156, 2 lojas do centro aqui de Juazeiro, uma delas fica na Rua Padre Cícero, esquina com a Santa Luzia, a outra na Rua São Pedro, esquina com a Rua do Seminário, e tem mais uma loja que inclusive está aberta agora, lá no Cariri Shopping. Conosco, Churrascaria Mão de Vaca, que tem aquele sabor muito especial em todo o seu cardápio, o melhor churrasco da região do Cariri, e tem delivery. Se você quiser, vai lá na Rua Rui Barbosa com aquele atendimento espetacular, ou então fique em casa e pede 98865-7741. Eu falei Churrascaria Mão de Vaca. Bom, se você vai a Fortaleza vai a passeio, a negócios, você vai se hospedar no melhor hotel da nossa capital, o Hotel Amoarama. Reservas pelo 0 operadora 85-3304-8900. Abraçar sempre com muita alegria o nosso amigo Genilson, gerente do Hotel Amoarama, e toda a sua equipe. Tá ligado com a gente, Genilson? Ele sempre escuta. O irmão do Val, lá da pizzaria do Val. Alexandre? O grande. Tá preparando as pizzas agora, é um pizzaiolo de primeira qualidade. Rapaz, o Alexandre, pizzaiolo dos bons. E ele torce mesmo pelo Icasa ou é só conversa dele? Torcedor do Icasa, né? E do Flamengo? Já é em nível nacional, não sei Você qual não sabe não, né? Não sei qual é o time que ele torce. Eu sei que o Val torce Flamengo. Eu acho que ele é como o irmão dele, torce Flamengo também. Gente boa. Estou presumindo apenas, não tenho certeza. Gente boa. O Val também. Bom, no lanche, no café ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso. Panebon Pão Nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe. Tem a linha integral e também é produto Panebon Pão Nosso. A deliciosa massa para pastel Tasquinha. O senhor já falou da Madeireira Beira Rio? Não.
Bom, pois deixei pra você. Madeireira Beira Rio é muito mais que madeira. Você que tá construindo, reformando, sabe que vai economizar. Passando lá na Madeireira Beira Rio, tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras, telhas, material elétrico, hidráulico, completíssimo pra você. A entrega na obra com madeiras direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito na rodovia Juazeiro Barbalha. WhatsApp 99840-1976. Lembrando que a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje o Vale Esportes em função do multimídia, né? O podcast multimídia. Porque também o podcast multimídia vai terminar um pouquinho mais cedo em função da transmissão do jogo do Icasa 10:08. A gente já começa a transmissão do jogo do Verdão do Cariri. Oferecimento também de Baleia Burger. Que tal um Baleia Burger? É delicioso, hein? Lá na Praça do Pio 12, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. E você pode pedir o seu, 988-380548. É ligeiro demais a entrega. Um abraço pro Arlindo, Baleia, toda a equipe do Baleia Burger. Você esqueceu. Eu não posso esquecer da Jal Presentes, que é às 18 horas. Ainda bem que eu lhe lembrei, minutos, viu? A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. E a gente fala também da Jal Presentes, não esqueça, que é uma loja completa. JF. Tem tudo pra você, artigos para o lar, pra deixar a sua casa muito mais bonita. No atacado, no varejo. Pensou Presentes, pensou na Jal Presentes. A loja fica localizada bem no centro aqui de Juazeiro, na rua Clóvis B. Vilacqua, 536, bem no meio do quarteirão. Pensou Presentes, pensou na Jal Presentes, passa lá. O atendimento é de primeira e você vai encontrar tudo que precisa. JF, daqui a uma semana a gente vai estar se preparando para transmitir o jogo do Guarani. Guarani e Iguatu, quarta-feira da semana que vem, 7 da noite, lá no Morenão, na simpática cidade de Iguatu. E sabe quem vai estar lá? Quem? Anderson Luiz. Mas enquanto ele não tá lá, Anderson tá aqui. Tá. Para trazer informações do Guarani. Agora, que manchete foi essa que eu nem entendi direito? Pessoal do Guarani tá no escuro. Explica pra gente, Anderson. Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, meu filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Sim, Marco Valério, desde ontem o Guarani tá com essa questão de problemas em relação à energia com a Enel, devido a uma questão de pagamento da energia de última hora. E aí acabou cortando a energia lá de onde o Guarani tá hospedado hoje. E infelizmente os jogadores do Guarani ontem e hoje, no caso, até o momento, tão pesado momento, não foi. A energia não voltou lá no. O débito é muito alto que o Guarani tem com a Enel? Já foi pago. Já foi pago? Já foi pago, inclusive aguarda somente a Enel ir lá. É porque tem um tempo, né, pra poder. Pra fazer a religação. Né? O prazo é de 48 horas, se eu não me engano. Mas aonde é que tá faltando energia? É no alojamento? No local total. No CT Miranda não tá sem energia. Lá no CT Miranda. No caso, o problema em questão é com o CT Miranda. Onde né? o Guarani tá hospedado. Onde também o Guarani tá hospedado lá. De quem é a responsabilidade do pagamento dessa energia? Do Guarani ou do próprio CT Miranda? Eu procurei, inclusive, o Soares em relação a isso. O Soares já mostrou, inclusive, comprovante de pagamento, que já teria repassado esse valor pro CT. E aí aconteceu um pequeno imprevisto. E o Miranda acabou se confundindo e não conseguiu pagar esse valor. Rapaz. E aí, ontem mesmo foi pago o valor cheio desse débito que o Guarani, que o CT, no caso, tinha junto com a Enel. E agora aguarda a religação, posso dizer assim, da energia. E me diga uma coisa, o Guarani tá há quanto tempo, os jogadores estão há quanto tempo hospedados lá? Cara, desde o início da pré-temporada. Desde o início da pré-temporada. Vamos colocar... Não tá nem com 2 semanas. Sim, nem com 2 semanas. Não tá nem com 2 semanas. E já precisou pagar uma conta alta de energia. É até estranho, né? É até estranho. Se você tá hospedado lá, você não tá nem 2 semanas que você tem os seus jogadores lá. Não, mas veja bem, pode ter sido um acordo entre a direção do CT Miranda e do Guarani. Tinha esse débito, o Guarani, claro, que tá pagando alguma coisa ao CT Miranda para trabalhar lá um acordo e para alojar os jogadores. Então pode pagar uma conta e desconta lá no acerto final, pode ter acontecido dessa maneira. Existe um acordo do Guarani junto com o CT Miranda. Esse acordo foi cumprido por parte do Guarani, mas infelizmente hoje aconteceu essa situação no qual chateou bastante os atletas. Claro. Os atletas estão bastante chateados, já são 2 dias sem luz. Quer dizer que os atletas ficaram a noite no escuro. E vão passar, tudo indica que vai ficar a noite no escuro. Mais uma noite no escuro. Então é complicado os jogadores trabalharem dessa forma, até mesmo para descansar, porque a gente sabe, querendo ou não, tem que ter um descanso ideal para treinar no outro dia. E aí essa preocupação em relação a toda essa situação.
bom que se diga que o Guarani já efetuou esse pagamento em relação a essa situação. O Miranda também já efetuou o pagamento à Enel e agora está esperando a Enel restabelecer a energia lá no setor. E é o tipo de coisa que gera um desgaste no relacionamento, no próprio ambiente interno entre os atletas, porque imagine aí a situação, você gostaria de estar na sua casa com a luz cortada? E no caso desses jogadores que estão inclusive fora de casa, né? São de cidades de outros estados aí, e completamente no escuro, tendo que ficar com a lanterna do celular, ou então acender uma vela, sei lá. E os celulares vão descarregar e não vai ter como carregar. Não tem como carregar. Tem que ir na casa da vizinha. Tem que ir tem esse uma detalhe. situação constrangedora. A palavra certa é constrangimento. Não, e o pior de tudo, o Guarani pagou. O Guarani teve que despender desse valor para pagar a conta de energia. Me parece aquela coisa mais de um cuidado, um pouco mais de atenção, né? Porque que faltou por parte do CT, né? Porque na realidade a Enel, né, como qualquer outra empresa, ela não vai religar na hora que você paga, né? Tem um período, né? Se deixou cortar, esse é que foi o erro, O né? pagamento tem que constar no sistema para que depois abra-se uma equipe vá no local para fazer o processo de religação. Mas é constrangedor. Essa eterna falta de estrutura dos nossos clubes, né, rapaz? É lamentável. Entristece o fato do Guarani não estar no seu CT. Sim, aí tem esse porém. No seu CT. O Guarani hoje divide os seus treinamentos, outra reclamação dos atletas do Guarani, divide seus treinamentos com escolinhas. O Guarani depende de escolinha para treinar. O dia que a escolinha não vai treinar, o Guarani pode treinar no campo. Então é uma situação chata. Tem que treinar, às vezes, um treino reduzido num campo menor. Os jogadores eles precisam desse tempo adequado. O próprio treinador, quando chegou hoje, em conversa em off, o Jefferson falava que hoje os jogadores, se o campeonato começasse hoje, o Guarani sofreria praticamente a mesma coisa que sofreu contra o Icasa. Então a situação é bem complicada em relação a essa preparação. Os jogadores reclamam, a vontade dá pra ver, João Filho, dos atletas, de fato. Agora, essa questão estrutural está deixando os jogadores bastante chateados para iniciar a competição. Tem o CT, existe essa rusga, esse embate entre o Conselho Deliberativo e a executiva do clube, mas as pessoas que eu conversei já dentro do CT, o próprio Ebinho, o André, eles sempre deixaram o CT à disposição do time. Sempre deixaram o CT à disposição do time. Apesar de todas essas situações, nunca se negaram a abrir o CT para a equipe do Leão do Mercado. Então acho que uma conversa poderia resolver toda essa situação. Até porque tem um zelo bastante lá no CT do Guarani, pelo Ebinho, pelo André, que tomam hoje a frente. O trabalho que eles fazem, tanto o André como o Ebinho, o trabalho de reestruturação do CT, o CT tá muito bom de se trabalhar, o gramado tá excelente, tem instalações que os jogadores podem ficar lá tranquilamente, mas só como você bem disse, a falta de comunicação, um entendimento entre as partes, porque, gente, é a instituição que sai prejudicada. Hoje os jogadores estão em um outro CT, sem energia, infelizmente por conta de um erro de comunicação também. E quando a bola for rolar de fato, Marco? Enfim. São 2 noites, faltando uma semana para o início da competição, que os jogadores não vão dormir bem. Então é uma situação bem chata, tá chateando bastante os atletas que hoje estão vestindo a camisa do Guarani hoje, estão nesse momento, Tomara que enquanto estamos aqui apresentando o programa, a solução esteja sendo feita, né? De repente, uma equipe da Enel está se deslocando para lá agora, para poder resolver a situação. Agora de noite, religação à noite? Fazer religação. Eu nunca ouvi dizer, mas... Eu nunca ouvi dizer que houvesse religação à noite, né? À noite é aquele pessoal do plantão, quando há algum problema, né? Mas... Vamos torcer para dar certo no final de tudo. Em meio a essas notícias, tem pelo menos uma notícia boa. Hoje chegou mais um jogador, o atacante Juninho, 21 anos, já jogou na Picuiense. É um jogador que o Jefferson conhece muito bem. Mais um da Picuiense. É indicação do próprio Jefferson para ir para essa equipe do Leão do Mercado. E ele vai conversar conosco agora sobre a expectativa de vestir a camisa do Leão. Boa tarde. Espero fazer um bom campeonato, um bom desempenho. Trabalhar com a rapaziada aí, trabalhar duro e trazer a alegria da torcida aí. Juninho, você já teve um treinador na Picuiense, já teve outras experiências com esse próprio elenco. Dá uma tranquilidade a mais chegar e conhecer todos os atletas? Fico mais tranquilo, né? Apesar de eu já ter trabalhado com eles na Picuiense no ano passado. Quando chegar aqui e ver a rapaziada que já trabalhei, dá mais uma tranquilidade em cima. Tá
Aí as palavras do Juninho, atacante, que é a grande novidade do Guarani. Mais um jogador chegando, mais um atacante para compor o elenco do Leão do Mercado. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações do Guarani aqui no Timaço da Vale FM. Vamos colar com o Kilmer? Bora lá, com o Kilmer de Campos na reta final. Hoje o programa um pouco mais reduzido, mas a gente traz informações do Kilmer já, as últimas do Icasa. Um abraço, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações aqui da capital cearense. Eu vou começar pelo Fortaleza, que jogou ontem lá no Chile, em Rancagua, e venceu o time do Palestino pelo placar de 2-1. Fortaleza terminou em primeiro lugar no grupo, aguarda sorteio do próximo adversário semana que vem na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Fortaleza, que embarcou em voo fretado agora à tarde para o Rio de Janeiro, onde joga no sábado contra o Clube de Regatas do Flamengo. É bom lembrar que o Fortaleza, somente com Sul-Americana, faturou em torno de 10 milhões de reais. Para ser mais preciso, 9 milhões e 300 mil reais somente na Sul-Americana. O Leão classificou-se em primeiro lugar do grupo e, repito, semana que vem será conhecido o adversário do Fortaleza na sequência da Sul-Americana. Aqui no PV quem joga é o Ferroviário. Ferroviário que tem 3 desfalques, não perdeu para ninguém, está invicto e cumpre hoje o 10º jogo da 4ª divisão do Campeonato Nacional. O time ainda indefinido pelo técnico Paulinho Kobayashi. A bola rola agora às 19 horas no estádio Presidente Getúlio Vargas. E é bom lembrar que Ciel não joga machucado, Tarcísio, meio atacante, não joga machucado, e quem não joga é Matheus Silva, lateral esquerdo, moço de Juazeiro do Norte, também não joga esse 3º cartão amarelo. No time do Ceará, Luvanor pegou o beco, jogador que encheu os olhos ano passado com a camiseta do Cruzeiro, mora em Dubai, tem residência fixa por lá, mas por aqui, meu amigo, não deu certo. O jogador Luvanor colocou o preto no branco e já pegou o beco, como eu disse. Hoje é o reencontro de Morínigo, ex-treinador do Ceará, o paraguaio, contra o próprio. O Ceará no Castelão, às 19 horas. E um detalhe, o Ceará não perde para o Avaí há longos 10 anos, nunca mais o Ceará perdeu para o Avaí como mandante, jogando aqui na capital. Foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu então, Kilmer. Grande abraço pra você, obrigado pelas informações aqui no Timaço da Vale FM, meu querido Marco Valério. Em nome de Jal Presentes, pensou na Jal. Clóvis Bevilacqua 536 no meio do quarteirão. Pra você decorar sua casa, brinquedos, Jal Presentes. Clóvis Bevilacqua 536 no meio do quarteirão aqui na cidade de Juazeiro. Abraçar o querido amigo Juraci Silva, que sempre quando pode acompanha o Vale Esporte do Timaço da Vale FM. Marco. Pizzaria e Hamburgueria Oval, a melhor pizza do Cariri pra você pedir. Diga o número que eu já guardei aqui, a cacheta, Jota. 988-42-9514. 8842-9514. É o número para pedidos lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval. A pizza mais gostosa, mais rápida, chega quentinha. Ligeira demais. Ligeiro demais. Conosco também, ESC Pré-Vestibular e Cursos, oferecendo as últimas do Icasa agora com o nosso grande Aloysio Vilar. Muito bem, Marco, de volta aqui no Vale Esportes com os destaques finais da equipe do Icasa, que deve entrar em campo hoje num 3-4-3. Pelo menos era assim que o Flávio Araújo trabalhava durante a semana no CT Praxedão, e foi assim que ele começou o jogo diante do Guarani de Juazeiro no último domingo. O Careca no gol, a zaga com Arlan, Jairo e Marlon, o meio-campo pelo lado direito, o André Vitor, os volantes Lucas Lourenço e Iago Leite e o Laerte pela ala esquerda. E no ataque, Davi pelo lado direito, Vitinho pelo lado esquerdo e o Juan Patrick centralizado. Ele pode modificar ainda, né, o Rogério entrar aí no lugar do Davi ou até mesmo no lugar do Vitinho, né, as dúvidas que o Flávio Araújo tinha, que a gente vai saber daqui a pouquinho quando a escalação sair, tá certo, Marco? Daqui a pouquinho então a gente volta com as emoções de Icasa e Caucaia aqui no Som da Vale FM. É isso, daqui a pouquinho às 7:50 começa a nossa transmissão aí do jogo do Caucaia para essa partida contra o Icasa que você vai ouvir aqui no nosso Timaço da Vale FM, que hoje termina mais cedo porque já tem o podcast multimídia com Elizabeth Monteiro e seus convidados, João Filho. Vamos nessa, 18h49.
Finalzinho, abraçar o querido professor Lolo, mandou pra gente os jogos daqui do Campeonato da Liege, sábado pela manhã, Ilha Nova e CT Cariri, lá no Campão do Horto, Sub-17, Escolinha do Careca e Cearazinho, na Arena Timbaúba, sábado na categoria Sub-15, Ilha Nova, Escolinha do Careca, CT Cariri e Casa. A gente volta às 8 horas da noite, aliás, 10 minutos pras antes. 8, 10 pras 8. Tudo de Casa e Calcaia, a estreia do Verdão na Taça Fares Lopes. E durante a nossa transmissão, vamos falar dos jogos dos clubes brasileiros na Libertadores, Bebê, né? E também na Sul-Americana. Bebê já foi? Grande Marlene Duarte, né? Marlene Passando por aqui. Grande abraço, gente.